Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Temos o patrocínio da Radisson. E hoje nós vamos falar sobre dores de cabeça e dores craniofaciais, dores crônicas, né? E por isso eu trouxe aqui a neurologista, a doutora Marília Costa, para falar um pouquinho conosco sobre dores da face e principalmente dores de cabeça. Que a gente sabe que no momento que nós estamos vivendo, como pandemia, ansiedade e uma alteração toda emocional, que pode estar influenciando também sobre essas dores. Doutora Marília, quais são as dores principais que acometem a nossa população? Então, existem mais de 100 tipos de dor de cabeça. As 3 mais comuns é enxaqueca, cefaleia tensional e cefaleia em salvas, né? Como é que a gente diferencia? Enxaqueca, na verdade, a mais comum é a cefaleia tensional, mas a dor de cabeça que mais procura atendimento é a enxaqueca, né? Então, a enxaqueca, ela tem as suas características, né? É uma dor moderada forte, de um lado ou dos dois da cabeça, piora com esforço, ou tem enjoo e vômito, ou a luz e o barulho incomoda. Então, a enxaqueca tem essas características. A cefaleia tensional é aquela cefaleia que é aquela pressão, né? Que tu até comentou em outro momento, que é uma cinta apertando a cabeça, exato, né? E a cefaleia em salvas é uma cefaleia que não é tão conhecida, que é aquela que acomete o olho, que tem uma dor na região do olho, que o olho fica vermelho, lacrimejando, sai água do nariz, pode cair a pálpebra. Então, existem mais de 100 tipos de dor de cabeça e essas são as 3 mais comuns, sendo que a mais comum é a tensional, e a enxaqueca é a que mais procura atendimento, porque seria a mais incapacitante, que coloca o paciente no quarto escuro, né? Muitas vezes os pacientes acabam tolerando a dor, tentando tolerar a dor, né? Tentando se adaptar a essa dor. E às vezes a gente se depara com pessoas que levam muitos anos até procurar atendimento. Em média, quanto tempo as pessoas acabam suportando as dores ou muitas vezes sem saber que tem um atendimento mais adequado, um tratamento mais adequado? Em média, quanto tempo se diz que as pessoas chegam a levar de tempo? Se estima que na enxaqueca o paciente demore 11 anos para procurar o especialista, né? Então, o paciente com dor de cabeça, ele demora para procurar o médico e muito mais para procurar o especialista, né? Mas é importante dizer que isso vai mudar o prognóstico do paciente, né? Então, a dor de cabeça tem tratamento, então é importante procurar o médico, procurar o especialista para fazer esse tratamento, para não agregar dores, né? Porque a gente pode ter mais de um tipo de dor, a gente pode ter dor de cabeça por abusar dos analgésicos que a gente compra na farmácia, sem orientação, né? Então, é importante buscar esse tratamento e não demorar 11 anos, né? Sim. Muitas vezes as pessoas tentam tolerar isso e vão levando por muito tempo. Existe relação entre mais homens, mais mulheres, quanto à questão de quem é que procura? A gente sabe que muitas vezes os homens não procuram tanto o atendimento, né? Talvez isso também tenha um papel quanto a isso. Mas se sabe que dores de enxaqueca, por exemplo, ou as cefaleias, acontecem mais em homens ou mulheres? Então, por exemplo, a enxaqueca ela é mais comum em mulher, né? Inclusive porque alguns gatilhos, por exemplo, é a flutuação hormonal. Mas sim, para a gente medir a frequência, a gente tem que fazer o diagnóstico. E daí tem esse viés, né? Que o homem procura menos, né? Então, acho que sim, é importante considerar esse viés. E apesar de ser mais frequente na mulher do que no homem, acomete ambos os sexos. Então, se tiver dor de cabeça muito frequente, muito intenso, tem que procurar o médico e o especialista. Outra pergunta que acaba surgindo, até quando a gente conversa em rodas de amigos também, é dores de cabeça abruptas. Quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter para um risco de um acidente vascular cerebral, né? O famoso AVC, derrame, que as pessoas tanto têm medo, justamente, devem ter, mas quando o paciente deve procurar
o pronto atendimento por uma suspeita de um derrame, de um AVC? Então, existem 2 tipos de AVC, né? O isquêmico e o hemorrágico. E o sintoma pode começar com dor de cabeça, né? Então, falando do hemorrágico, por exemplo, quando tem dor de cabeça e a gente suspeita de um AVC hemorrágico, vai ser aquela dor de cabeça entrovoada, que é a pior dor de cabeça da vida, que atinge o pico máximo em menos de 1 minuto. Essa dor entrovoada, a gente liga lá o sinal de alarme, sim, para acidente vascular cerebral, que pode até ser hemorrágico, né? Com relação ao isquêmico, a gente normalmente vai ter a dor de cabeça e um sinal focal. Pode ter alteração da mímica facial, né? Então, a gente pode pedir para a pessoa dar um sorriso, dar um abraço, cantar uma música, falar uma frase. E se tiver a dor de cabeça e essa dificuldade, pode representar, por exemplo, um AVC. E aí a gente orienta que precisa procurar atendimento médico, só que daí nesses casos de sinal de alarme, é urgência, né? Aí a gente orienta a procurar a emergência ou fazer contato com o SAMU 192. Ou seja, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, procure atendimento o mais breve possível. Lembrando também que quanto antes tiver o pronto atendimento, existem medicações que se conseguem minimizar, digamos assim, os efeitos colaterais também, né? Porque muitas vezes existem sequelas profundas, né? Que uma pessoa não tratada a tempo vai ter com a questão de um AVC, não é isso? Claro, então o AVC ele tem tratamento, né? O isquêmico tem um tempo de tratamento, nas primeiras 4h30 tem que procurar o atendimento para ver se o paciente se inclui nessa faixa de tratamento, né? E o hemorrágico também tem que fazer o diagnóstico, se foi por causa de uma pressão alta, se foi por causa de um aneurisma. Então, sim, o AVC é uma urgência, tem que ir para emergência, tem que fazer contato com o médico rápido, né? Para fazer o tratamento, para diminuir as sequelas, né? E os pacientes que acabam tendo dores, que acordam de manhã com dor, né? Às vezes dor no rosto, dor na face, ou até mesmo dor de cabeça, poderíamos pensar que são pacientes que têm mais cefaleia tensional? É esse o quadro? Como é que ela se caracteriza ou em que momento do dia elas costumam acontecer? A gente consegue definir algo assim? Então, primeira coisa, a dor, acordar o paciente é um sinal de alarme, né? Mas acordar com a dor pode representar uma tensão muscular à noite, que daí já entra muito mais na odontologia, né? Assim como a gente já conversou também. E a cefaleia tensional pode ter esse componente de consequência da noite, mas ela também pode piorar ao longo do dia, né? Então, por isso que para diferenciar dentre as dores de cabeça, se é primária ou se é secundária, e dentro das primárias ou secundárias, que tipo que é, que existem mais de 100 tipos, aí a gente reforça o diário da dor de cabeça, né? Para ver se é relacionada a um distúrbio do sono, ou se é da tensão ao longo do dia, né? Então, realmente a gente tem que esmiuçar esse sintoma. Até aproveitando a questão do diário de dor de cabeça, ele é utilizado muitas vezes para que o paciente possa oferecer ao profissional que vai tratar ele as informações de quando surgiu essa dor, que horário do dia foi, como ela se apresentou, ou até mesmo o que ela está relacionada. Daqui a pouco pode até não parecer relacionada, mas daqui a pouco pode ser uma alimentação que seja uma questão de gatilho, um esforço físico que seja gatilho, não é isso? E a gente encontra o diário da dor, pode ser nas tuas redes sociais. Qual é a tua rede social que as pessoas possam encontrar ali a maneira de trazer mais informações num futuro atendimento médico, no caso? Isso, no Instagram, no Facebook, né, @doutora Marília Neuro, no link ali do perfil tem o diário da cefaleia. Esse é um modelo de diário para ser preenchido de 15 a 30 dias. E também existem aplicativos de dor de cabeça, que é muito útil, né? Inclusive, o aplicativo, no momento da consulta, pode ser enviado o relatório para o médico. Então, eu disponibilizo nas redes sociais, @doutora Marília Neuro, e eu sugiro também o uso dos aplicativos. Uma pergunta só para encerrar. Doutora, DRA, só para ficar mais fácil para o pessoal, ou é doutora Marília? É DRA e é Marília
não é com LH, né? É M-A-R-I-L-A, doutora Marília Neuro. Então, procura então no doutora Marília Neuro, tá? Então é DRA, lá vai ter o Diário da Dor, uma satisfação. Se puderes deixar algumas considerações finais aos nossos espectadores aqui do Portal Gás, poderia passar alguma informação a mais para eles, concluindo? Claro. Então, procurar atendimento médico para definir se precisa fazer alguma investigação adicional, né? Tratar as crises de uma maneira orientada pelo médico, fazer o diário e definir tratamentos que podem ser tanto medicamentosos quanto não medicamentosos. E buscar um estilo de vida saudável que evite os gatilhos da dor. Uma satisfação. Essa foi a doutora Marília, ela falando justamente sobre a questão da parte neurológica e a importância da gente ter essa atenção. Esse foi mais um Rádio Saúde com o patrocínio da Radisson, levando justamente informação sobre saúde para vocês. Um grande abraço. Obrigada. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com Dr. Antônio Rocha e convidados.